Saudações, nós estamos aqui hoje unidos e reunidos para falar um pouquinho sobre saúde mental, com enfoque nos dias de hoje, na atualidade, tudo aquilo que aconteceu desde a pandemia até aqui, mas sem esquecer que nós somos pessoas com deveres e cuidados, não apenas com o nosso lar, mas também com o nosso ambiente profissional e com as pessoas que trabalham conosco. Hoje eu estou muito bem acompanhado pela doutora Tatiana Brasileiro, pelo doutor Marlon Borgonha. Doutora Tatiana, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre saúde mental. Doutor Marlon, também muito bem-vindo, obrigado por nos atender. Obrigado, quero agradecer a oportunidade de falar desse assunto que eu sou suspeito, que eu gosto muito e é muito importante para o nosso dia a dia, ainda mais na atualidade. Apresentei os nobres colegas como doutores, como médicos, mas vocês têm uma jornada importante na saúde mental, na psiquiatria. Doutora Tatiana, como é que foi a tua caminhada, os últimos anos, a sua dedicação? Me formei em medicina pela Universidade Estadual de Santa Cruz em 2007. Fiz a residência em psiquiatria no Hospital Juliano Moreira, em Salvador. Depois eu fiz a pós-graduação em psicoterapia cognitivo-comportamental pela PUC do Rio Grande do Sul. E tenho uma longa experiência em saúde mental, então aí já há 12 anos, com experiência no ambiente público, privado, internação, ambiente prisional, uma série de experiências, e atualmente sou docente do curso de medicina da Unisul Bahia. Doutor Marlon também tem uma trajetória, não apenas aqui na nossa região da Costa do Descobrimento, mas Brasil afora, doutor. Sim, eu sou formado em medicina pela Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP, há 14 anos. Há 12 anos eu estou na psiquiatria. Meus estudos, minha formação em psiquiatria foi em Belo Horizonte, no Hospital Galba Veloso, saudoso e extinto Hospital Galba Veloso, e trabalhei desde sempre, desde os 2 anos depois que eu tinha formado, tanto em questão hospitalar, tenho uma experiência vasta em internação, Galba Veloso, em ambulatório, em urgências e emergências psiquiátricas, em CAPS, CERSANS, tanto do município de Belo Horizonte, Contagem, e agora há 7 anos aqui na região do sul da Bahia, em Porto Seguro, atendendo também em Eunápolis, Teixeira de Freitas, toda essa região com uma vasta experiência tanto no público de psiquiatria geral, psiquiatria da infância e adolescência, álcool e drogas. Excelente. Então, nós estamos com as pessoas certas para entender um pouco do que está acontecendo, né? Eu acho que eu não estou sozinho quando eu vejo um movimento grande, não apenas em nossa região, no Brasil como um todo, ouso dizer, e essas percepções se somam a notícias, a fatos que nós ouvimos e assistimos sobre a condição em que as pessoas hoje, neste ano, se encontram depois de termos sobrevivido a um processo de pandemia, depois do trabalho ter se modificado de forma fundamental e, ouso dizer, das nossas próprias relações interpessoais, sendo, por um lado, aprimoradas pela tecnologia, mas, por outro lado, também sendo distanciadas, né, nossas relações sendo distanciadas dos convívios mais próximos. Doutora Tatiana, pensando um pouquinho sobre isso, estamos certos em sentir que alguma coisa mudou, alguma coisa está acontecendo? Sim, com certeza. Os transtornos mentais já vinham aumentando nos últimos anos e, especialmente após a pandemia, isso aumentou ainda mais. Para você ter uma ideia, só no primeiro ano da pandemia aumentou em 25% o número de pessoas com ansiedade e depressão no mundo. Atualmente, o Brasil é o país mais ansioso, né, com 9% da população apresentando transtorno de ansiedade, é o 5º em depressão, 5% da população também sofrendo de depressão, e cerca de 1 a cada 4 ou 1 a cada 5 brasileiros irão ter um transtorno mental ao longo da vida, então é bastante. E hoje os transtornos mentais representam a 3ª causa de afastamento nos trabalhos. Dr. Marlon, quando a gente se vê nesse ambiente que a doutora Tatiana muito bem mencionou, né? Quando a gente se vê nesse ambiente de desafios crescentes
para a nossa estabilidade e saúde mental? Nós, enquanto membros da família, enquanto amigos, o que nós podemos fazer diante dessa situação? Diante, talvez, do nosso sofrimento ou diante do sofrimento de alguém muito próximo a gente? Perfeito, Diego. É muito importante a gente estar atento aos sinais que as pessoas podem estar apresentando de algum tipo, alguma questão de alteração, de algum sofrimento relacionado à saúde mental. Então, a questão dos transtornos ansiosos, que são os que estão acometendo, né? Igual a Tatiana falou, que são os maiores riscos. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Então, ficar atento à questão, principalmente relacionada ao sono. Então, a insônia é um dos sinais que a gente tem que ficar atento, que pode ser que está surgindo, né, uma questão de ansiedade. E é muito importante frisar também que a ansiedade é uma questão normal e natural do ser humano, desde que ela não traga algum prejuízo, não traga algum sofrimento para o cotidiano. Tá? Então, a ansiedade normal é aquela que, por exemplo, a pessoa vai ter uma entrevista de emprego, vai ter uma prova que tem que fazer no dia seguinte, e ela se prepara para aquilo e fica naquela expectativa. Mas ela consegue dormir bem e se preparar adequadamente com estudos, com alimentação, com atividade física, com o sono. A partir do momento que a pessoa não consegue dormir por causa da expectativa do evento que vai ter no dia seguinte e que ela não consiga se preparar adequadamente, tem algum prejuízo na véspera ou algum prejuízo no momento, são sinais de ansiedade patológica que é preciso uma intervenção. Excelente, excelente. Doutora, e quando nós estamos não mais ali no seio familiar, onde nós podemos, de forma assim, bastante direta, com um carinho e um afeto próprios daquele ambiente, né? Nós já não estamos mais no ambiente familiar, mas sim no ambiente profissional, né? O que nos cabe enquanto profissionais, né? Talvez colaboradores, observando o sofrimento do colega ao lado, observando os sinais que o Dr. Marlon mencionou em nossos líderes ou liderados. Como devemos proceder já nesse ambiente profissional? Primeiro, o mais importante é acabar com o estigma, né? Não ter qualquer tipo de preconceito em relação aos transtornos mentais, porque é esse estigma, a discriminação que afasta as pessoas de procurarem ajuda e causa prejuízos ainda maiores. Então, primeiramente, acolher sem qualquer tipo de preconceito. E a Organização Mundial de Saúde, né, tem recomendado nos últimos anos que todas as pessoas no ambiente profissional sejam devidamente capacitadas para reconhecer sinais e sintomas de transtornos mentais, saber promover aquele primeiro cuidado, aquele primeiro acolhimento e conseguir aconselhar, referenciar essas pessoas que necessitem para um tratamento especializado. E é muito importante frisar também de que quem está passando por algum momento de sofrimento mental, alguma fase mais delicada, geralmente o indivíduo que está passando por aquilo não consegue perceber. Por isso que é muito importante quem está ao redor, quem está do lado, familiares, colegas de trabalho, né, quem convive com a pessoa, passa um tempo, ter esse conhecimento de o que pode ser algum sinal de ansiedade, de depressão e que a pessoa não perceba e precisa sim de uma ajuda. Tá? Então é importante ter esse conhecimento de que a pessoa às vezes não vai pedir ajuda e oferecer ajuda, percebendo esses sinais, tá? Sempre de uma forma empática, de uma forma bem solícita, não invadindo a pessoa também. Tá? Então essa forma da comunicação e de percepção é muito importante para o cotidiano de todo mundo. Os pacientes, de uma forma geral, eles sempre referem, né, a dificuldade que é abrir sobre seus sentimentos, né, sobre o que está passando, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, justamente por esse medo de ser discriminado, de receber algum tipo de estigma. Inclusive, nos serviços de saúde, infelizmente, né, as pessoas também são discriminadas quando apresentam algum tipo de sintoma relacionado ao transtorno mental. Está melhor ultimamente, né, porque tem sido falado, né, tem sido disseminado o conhecimento em relação aos transtornos mentais, mas ainda assim acontece. Doutor, pensando em termos de reconhecer esses sinais e de abordar as pessoas de forma adequada, mas também pensando em como eu consigo, enquanto profissional, manter um ambiente emocionalmente saudável, um ambiente propício à saúde mental, mas eu sendo um profissional estranho aos conhecimentos da saúde mental, como eu posso me aprimorar
constantemente, continuamente, para chegar nesse lugar seguro? Perfeito. O primeiro ponto que a gente tem em consideração para alcançar essa questão é a comunicação. A gente tem que se abrir à comunicação. Antigamente era muito tabu, era muito estigmatizado, tá? Assuntos delicados, como por exemplo o suicídio. O suicídio antigamente era falado para a gente não conversar, não tocar no assunto, não falar sobre suicídio, que de certa forma estaria estimulando. Isso é mito, tá? Nós precisamos falar sobre isso. Se chegou ao ponto da pessoa pensar no suicídio, é porque ela já está em um sofrimento psíquico há um tempo anterior, já está apresentando sinais de sintomas. E a população em comum, mesmo que não seja profissional na saúde mental, ouvindo, conversando, tendo momentos igual a esse que a gente está tendo aqui, que é importante para difundir essa saúde do cuidado mental, do cuidado com a saúde mental em geral. Não só a saúde individual, mas a saúde coletiva em si também. Então a informação, difusão disso, não só para a pessoa se proteger, mas também para a pessoa não ser um causador de algum gatilho, de alguma trauma na pessoa, tá? Os assédios morais, os assédios psicológicos, né, a violência em geral, as negligências em geral, tudo isso vai somando e pode ser um gatilho. Então a gente tem que ter esse conhecimento, precisamos se abrir para a comunicação, para o diálogo e quebrar esses estigmas e esses tabus e poder falar abertamente sobre essas questões de saúde mental, porque é um fato e a gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente precisa conversar sobre isso. E é essencial que essa busca do conhecimento ocorra de fontes confiáveis, né? Porque também existe muita desinformação por aí. Correto. E essa questão da capacitação, né, de buscar, né, porque muita gente busca no Google, vai lá e fala alguma coisa, sintomas de ansiedade. Já lê e já acha que tem. Sintomas de esquizofrenia. Tudo que lê vai achar que tem, exatamente. E vai se autodiagnosticando, às vezes se automedicando e tem um risco enorme nisso. Então, procurar um profissional, tá, um psiquiatra, psicólogos, tá, até pessoas que ajuda também, outros profissionais da saúde não necessariamente especializados em saúde mental, para uma orientação, para um encaminhamento, tá? Para saber o que fazer e saber que fluxo seguir diante de algum caso de sofrimento mental. Excelente. Falando um pouquinho ainda sobre o ambiente de trabalho, ora, nós dividimos o nosso dia, que tem 24 horas, em normalmente 8 horas, um terço dele dedicado ali ao trabalho. Talvez, né, alguns privilegiados, né, outro terço descansando, dormindo, né, repousando, reobtendo as energias. E uma vez que uma fração significativa da nossa vida está ali no ambiente de trabalho, me preocupa em excesso a capacitação dessas pessoas em prol de ambientes saudáveis e seguros. Eu a sigo, doutora, no LinkedIn, né? E recentemente eu fui impactado por uma publicação sua sobre uma lei recente, do primeiro trimestre, talvez, sobre uma preocupação nacional, uma lei, de fato, estimulando as empresas a serem mais cuidadosas. Exato. Essa lei, né, que promove a certificação da empresa promotora de saúde mental, que foi decretada em março de 2024, é um desdobramento das diretrizes da Organização Mundial de Saúde a respeito da saúde mental no ambiente de trabalho. A OMS, ela acredita que o ambiente de trabalho tanto pode ser um fator de risco, mas também um fator protetor para o trabalho. Além disso, é uma grande oportunidade, afinal, como você mesmo disse, as pessoas passam um terço ali do dia no ambiente de trabalho, é uma grande oportunidade para fazer intervenções promotoras da saúde mental. Então, tanto essa lei como as diretrizes da Organização Mundial de Saúde falam em intervenções para o indivíduo, né, com intervenções educativas, de educação em relação a como cuidar da própria saúde mental, como promover um ambiente mais acolhedor em relação à saúde mental dos outros colaboradores, como também um treinamento para as lideranças. Então, há uma série de requisitos que essas empresas precisam cumprir para obterem esse certificado. Excelente, excelente. Inclusive, né, só sobre essa questão, é importante frisar também, né, a participação da OMS, da ONU quanto a isso, né,
Isso faz parte até das ODS, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da sustentabilidade. Faz parte de 2 grupos principais, que é esse grupo da saúde e do bem-estar, né, e a sociedade e cidade como um todo, né. Então essa lei vem junto a isso, né, que a ONU, o Brasil faz parte disso, né, de compactuar com 17 pontos das ODS e 2 está diretamente relacionado à saúde mental. Por isso que é realmente importante, e essa lei, né, do dia 27 de março desse ano, 2024, muito recente, vem para estimular isso, a sustentabilidade, o desenvolvimento pessoal e da cidade, da comunidade, do mundo como um todo. Então, a gente atuando aqui, né, no cantinho que a gente está cooperando com o mundo como um todo. Por isso que é importante falar desse assunto e frisar nessa questão da saúde mental. Complementando, uma dessas metas também é a redução do número de suicídios, né, que atualmente ainda é 1 em cada 100 mortes pode ocorrer por suicídio no mundo, especialmente é um fator de risco de morte em jovens, e é uma dessas metas a serem alcançadas, a redução desse número tão trágico. Observando, então, todas essas nuances, eu já começo também a imaginar o seguinte, né? Toda vez que eu sou impactado pelo termo saúde mental, sofrimento mental, eu me lembro de remédios, né? Eu me lembro de tarja preta, né? Há horas e horas de consultas, mas será que essa é a única forma de tratar e existiriam formas de prevenir, né? Pensando em tratamento, os únicos tratamentos são de fato através de medicamentos? Não, o medicamento é apenas uma das formas de tratamento, né? O tratamento em saúde mental, ele é multiprofissional, então ele envolve diversas áreas do conhecimento. Então, por exemplo, a atividade física, hoje a gente já tem evidências científicas de que ajuda a melhorar a ansiedade e a depressão. A alimentação é muito importante, também já temos evidências científicas da importância da nutrição adequada para também melhorar a saúde mental, assim como a higiene do sono, assim como práticas de relaxamento. Então, existem controle da dor, né, de quem tem problemas de dores crônicas. Então, existe uma série de questões que podem ser abordadas no tratamento da saúde mental. Claro que os casos mais graves, sim, precisam de medicação para que possam melhorar adequadamente. Mas essas práticas, né, não farmacológicas, elas entram tanto como parte do tratamento, como também como estratégias preventivas, né, que cada pessoa pode aplicar no seu dia a dia, como mudanças de estilo de vida, para promover mais saúde mental para si. E existiriam, doutor, mudanças das condições atuais? Existiriam, doutor, mudanças das condições atuais, não apenas no que tange a minha própria saúde, talvez a saúde da minha família, eu enquanto pai, enquanto companheiro, mas eu enquanto empreendedor, eu enquanto colaborador, existe algo em que dentro do ambiente, junto à minha equipe de gestão de pessoas, eu poderia realizar para melhorar não apenas a produtividade, que é o objetivo empresarial de curto prazo, mas melhorar o bem-estar das pessoas que trabalham comigo? Com certeza, tem sim, né? Igual a doutora Tatiana falou, né, tem essas questões farmacológicas e não farmacológicas. Hoje em dia está muito em voga, né, uma nova ciência, né, que é a medicina do estilo de vida. Então a psiquiatria do estilo de vida vem acompanhando isso também, que pega esses pilares principais, tá? E no ambiente de trabalho a gente aplicando todas essas questões, tá? Verificando primeiro ergonometria, tá? Se o ambiente, a questão da postura está correta, tá? Ver a questão da iluminação, tudo isso interfere no dia a dia também, tá? Então, tendo momentos de relaxamento, tá? Tem muitas empresas corporativistas assim fazendo momentos de relaxamentos. Então, uma jornada de trabalho de 8 horas, por exemplo, tem 1 hora de intervalo do almoço. Pega 10, 15 minutinhos no intervalo da manhã, né? E conjuntamente, num coletivo, faz um relaxamento, tá? Faz algumas manobras de alongamento, tá? Algumas manobras de respiração. Isso ajuda a melhorar a saúde mental, ajuda a fugir um pouco daquele foco da concentração, de tudo aquilo, do trabalho, tá? Outro ponto que é um dos pilares da psiquiatria do estilo de vida é o manejo do estresse,
Tá? Então, a empresa pode ajudar nessa questão do manejo de estresse, porque às vezes, por exemplo, um funcionário sai de férias, sobrecarrega o colega, e essa sobrecarga pode trazer algum prejuízo, pode desencadear alguma ansiedade, né? Verificar também, sempre junto, né, essa lei está trazendo isso também, né, com o funcionário e a empresa, se está precisando de alguma coisa, sempre ter momentos, ter uma pessoa para falar como está na sua casa, como está na sua família, está precisando de alguma coisa? Ah, não, estou com meu pai doente, então preciso talvez 1 hora a mais no dia para levar uma marmita para ele no hospital. Uma liberação, depois você paga esse horário e outro horário. Então, esse manejo, essa flexibilidade no ambiente corporativo é muito importante. E essa lei que a gente falou momentos antes também, né, a Lei 14.831, está trazendo justamente isso, né, uma capacitação de pessoas para reconhecer os sinais e uma flexibilidade no trabalho também. Não é que a pessoa vai ficar momentos sem trabalhar, é que a pessoa vai ter uma flexibilidade para que tenha aquele respaldo de cuidar de si, cuidar da família e que aqueles pontos de preocupação, aquele estresse que poderia ser gatilho para alguma doença, para algum sofrimento mental, seja eliminado ou, de certa forma, minimizado para que não traga algum malefício, não traga alguma redução. Importante também que isso, a empresa está ganhando com isso. Aumenta a produtividade, tá? Aumenta a questão das relações interpessoais dentro da empresa, traz um maior desenvolvimento, traz uma melhor interação tanto com a equipe, com a empresa e acaba tendo ganhos para todos os lados. Para o funcionário, que vai ter uma saúde mental mais estável, e para a empresa também, que vai ter uma qualidade melhor da prestação de serviço daquele funcionário. Eu gostaria de complementar, né, que a Organização Mundial de Saúde ela traz pelo menos 20 fatores de risco psicossociais para o adoecimento mental no trabalho. Eu não vou falar de todos eles aqui, mas, por exemplo, posso citar que é preciso que exista clareza, né, no que você espera dos seus colaboradores. É importante que o colaborador tenha noção, né, do seu papel na empresa. Por exemplo, se sentir ocioso demais ou sobrecarregado, todas as duas coisas são fatores de risco para o adoecimento mental. Que consiga se adequar em relação às necessidades da casa, às necessidades do trabalho, porque isso também pode ser uma fonte de estresse importante. Uma comunicação assertiva e respeitosa entre as pessoas no ambiente de trabalho. Então, tudo isso é importante para evitar esse risco de adoecimento. Fica muito claro para mim, doutor e doutora, que os profissionais, mesmo que não sejam psicólogos ou psiquiatras, os demais profissionais ali naquele ambiente, eles conseguem sim contribuir positivamente, não apenas em prol do que preconiza a Organização Mundial da Saúde, ou a nova lei dos cuidados, né, da empresa promotora de cuidados, mas também com ambientes mais saudáveis, mais produtivos. E, ora, quem não gostaria, né, de se sentir muito bem, né, de ter um prazer em realizar as suas atividades, estando em ambientes assim. Pensando nisso, embora aquele determinado profissional não seja um psicólogo ou um psiquiatra, existe, acredito eu, uma curadoria de informações que podem ser úteis, talvez uma caixa de ferramentas para esse profissional. E, além disso, eu entendo que as empresas seriam, então, desejosas de ter pessoas com essas competências, com essas habilidades e atitudes em seu corpo de colaboradores. Com certeza. Eu estive recentemente num fórum sobre saúde mental no trabalho, né, promovido pela administração da UNEB, e isso realmente foi falado de saúde mental o tempo inteiro, né? Então, a administração já está reconhecendo a importância, né, de todos os profissionais tenham noções claras de saúde mental, noções claras de adoecimento mental no trabalho, porque essa é uma questão que está cada vez mais sendo discutida. Eu gostaria de acrescentar também a importância desse autocuidado, né? Porque muitas vezes o profissional de RH ele tenta dar conta, né, de acolher também as questões de saúde mental de todo mundo, mas ele não é o terapeuta daquelas pessoas. Então também é importante, né, diferenciar como acolher, é importante saber, né, como fazer esse acolhimento sem também trazer todas as questões do sofrimento do outro para si, que senão você também pode acabar adoecendo, né? Então, mais uma vez, eu trago essa importância de obter conhecimento em fontes confiáveis, né, de fazer um treinamento adequado
para poder se capacitar da melhor forma possível. E sobre essa questão, tem uma palavra muito importante, né, que a Tatiane comentou, que é a palavra acolhimento. Tá? O acolhimento envolve 2 pontos fundamentais que a gente não pode deixar de falar. Né? Primeiro, a questão da formação. Né? Agora está mudando os currículos, tanto de medicina, da psicologia, né, de até outras áreas também, enfermagem, terapia ocupacional, fisioterapia, que está colocando a saúde mental no currículo pleno. Mas antigamente, os formados um pouco antes, uns 4, 5 anos atrás, antes desse período de 4, 5 anos, não tinha muita saúde mental no currículo. Né? Então, enfermeiros que trabalham diretamente com a saúde mental, seja no ambiente não necessariamente de CAPS, mas no PSF, né, em unidades básicas de saúde, empresas também, fisioterapeutas, todos esses profissionais da saúde têm uma falha na formação, né? E que é importante se capacitar e buscar uma informação de fontes confiáveis. E o segundo ponto que a gente não pode deixar de falar também, que não só os profissionais da saúde precisam estar capacitados para isso. Profissionais da área de humanas, principalmente que qualquer pessoa que lida com o ser humano, né? Recursos humanos, área de administração, área do direito, né? Então a área de humanas no geral precisa também de ter esses conhecimentos de como fazer esse acolhimento. O acolhimento não é simplesmente olhar para a pessoa, né? Tem que ter uma escuta empática, tem que ter uma escuta ativa, uma empatia, né? De olhar o problema da pessoa e ver se colocar no lugar dela sem um julgamento. É difícil a gente fazer uma avaliação sem um julgamento, desde que não tenha um conhecimento, uma capacitação técnica para isso. Então, de novo, buscar nos Googles não é o melhor caminho. Tá? A gente tem que realmente buscar quem tem o conhecimento, quem pode fornecer informações sólidas, baseadas em evidências. Eu destaco também os profissionais da pedagogia, né, que têm apresentado, né, têm tido bastante demandas, né, com relação à questão do aumento dos transtornos mentais nas crianças, especialmente a doença do neurodesenvolvimento, como o autismo, que tem aumentado nos últimos anos. E é lei nacional a questão da inclusão, então sim, todos os profissionais estarão em contato com essas pessoas. E além disso, também tem a questão do gerenciamento emocional, da educação socioemocional, que já é preconizada que seja realizada na escola, inclusive como uma das formas de prevenção de transtornos mentais. Então é muito importante para os profissionais da educação adquirirem conhecimentos, né, em fontes confiáveis, baseadas em evidências científicas em relação à saúde mental. Caminhando agora para o final, né? Considerações finais. E quais são, então, doutora Tatiana, seus próximos projetos? O que é que devemos esperar de você em termos de promotora da saúde coletiva em nossa região? Promover saúde mental é um dos meus propósitos de vida, né? E um dos braços, né, um dos pilares para promover saúde mental é a transmissão do conhecimento. Então, o meu próximo projeto no futuro, aqui conjuntamente com o Dr. Marlon, é fazer o curso de pós-graduação em saúde mental multiprofissional aqui na região. Nós trabalhamos, né, com saúde mental aqui na região, então a gente reconhece a necessidade da capacitação dos profissionais, tanto da área de saúde, não só os que já atuam na saúde mental diretamente, mas todos os profissionais de saúde que estão na atenção básica, que estão na atenção hospitalar e que têm contato com pessoas com transtorno mental diariamente, mas também dos outros profissionais de administração, de educação, do direito. Então, nós estamos preparando, né, essa pós-graduação em saúde mental com um currículo bem completo, né, com profissionais com mestrado, doutorado, especialistas, para que construção desse conhecimento, né, para ampliar também as discussões na nossa região a respeito de como melhorar a saúde mental aqui na Costa do Descobrimento. Então, estamos com esse projeto que em breve estará aí disponível para atender a região. Sim, nesses 12 anos de caminhada na psiquiatria, né, sempre na assistência, sempre atendimentos nos diversos cenários e ambientes que a psiquiatria proporciona, né, no dia a dia eu fui presenciando, juntamente com Tatiana, essa questão da necessidade de uma capacitação, de fornecer conhecimento. A gente presencia, né, no dia a dia, na saúde, né, tanto independente do lugar, seja centro especializado de saúde mental, no CAPS, né? Seja hospitais, seja unidade de saúde, seja urgência e emergência,
as pessoas estão ávidas desse conhecimento. As pessoas querem se capacitar, querem conhecer, querem saber mais, querem prestar uma melhor assistência, mas não sabem onde buscar, não tem muito essa questão de qual caminho seguir para ter uma capacitação sólida, baseada em evidências e com uma segurança e com um respaldo, né, baseado em evidências mesmo que ele possa oferecer. E aí, estou aceitando esse desafio, essa nova caminhada, né? Continuarei sim na assistência e partindo para essa parte da educação médica. Eu acho que tem um gap muito grande e eu acredito que sim, a gente pode contribuir um pouco mais, tá, para a capacitação. Igual foi comentado também, não só da saúde como um todo, mas essa área de humanas também. A gente vê isso muito, até a psiquiatria forense, né, que tem essa ênfase com a justiça, né, a necessidade de uma formação mais específica, né, no dia a dia nas escolas, né. A gente vê que aqui na região chama de cuidadores, mas segundo a lei do autismo, né, a Berenice Piana, são os acompanhantes especializados que precisam de uma formação, que querem uma formação, mas não têm onde buscar aqui na nossa região. E por isso a gente está lançando essa pós-graduação. Estou muito confiante de que a gente pode contribuir para melhorar esse cenário e melhorar esse desfecho, né, que está aumentando proporcionalmente, tanto incidência como prevalência dos transtornos mentais, tá? E também a prevenção, para não deixar com que chegue ao ponto de ter que medicar, ter de tomar alguma medicação e alguma outra medida que não seja essas medidas não farmacológicas da psiquiatria do estilo de vida, trabalhando também com a prevenção. A gente percebe, né, essa importância de compartilhar todo esse conhecimento com os profissionais das mais diversas áreas. Ano passado eu passei um mês, né, no Reino Unido, a parte na Inglaterra, mas também no País de Gales, e eu tive a oportunidade de participar de diversos eventos de literatura, de filosofia, e me chamou muita atenção, porque eu assisti palestras lá de escritores de livros sobre neurociência, sobre saúde mental e espiritualidade, sobre ciclo sono-vigília, palestras que aqui no Brasil só são dadas em congresso. E eu vi nesses eventos com as pessoas diversas, das mais diferentes profissões, donas de casa, enfim, estavam lá assistindo, discutindo, debatendo. Que as pessoas têm sede e fome de conhecimento sobre saúde mental e sim precisam saber e precisam acessar isso diretamente, sim, de especialistas. Então, me motivou bastante, né, quando eu voltei dessa viagem, criar, né, algo assim que pudesse ser acessível, né, para todas as pessoas. Não ficar apenas ali no meio, já especialistas discutindo. É interessante, sim, é importante a gente frequentar os congressos, dar aula para especialistas, sim, mas é muito importante que a gente consiga transmitir, disseminar esse conhecimento para todas as pessoas que queiram obtê-lo. E nesse sentido, Dr. Marlon, o que é que nós aqui na nossa região, na Costa do Descobrimento e, poxa, hoje com as tecnologias, por que não Brasil afora, podemos esperar, né, dos próximos passos do Dr. Marlon nessa caminhada em prol da saúde mental? Bom, nessa jornada, né, extensa que eu já tenho na psiquiatria, né, a gente presencia que no dia a dia a capacitação, a formação, tá, de recursos humanos que conseguem identificar, que conseguem abordar e que conseguem conduzir um caso de saúde mental está mais escasso. E não é por culpa das pessoas. As pessoas querem, as pessoas buscam, né, um conhecimento, né? E tem essa dificuldade de onde buscar esse conhecimento. Baseado nisso, nessa experiência que eu tenho no dia a dia, que eu ouço dos colegas até de outras categorias, de enfermeiros, psicólogos, até da área da humanas também, de administradores, advogados, né, de como se aproximar. Por causa disso, estou decidindo, né, juntamente com a doutora Tatiane, a gente partir para essa área da educação da saúde mental, educação médica e essa educação em geral para a saúde mental. Então, eu acredito que nós, com a experiência que nós temos, né, na assistência em saúde mental, conseguimos contribuir principalmente na nossa região, porque a gente atua aqui na região, conhecemos as peculiaridades e é diferente, por exemplo, a manifestação de uma depressão aqui no sul da Bahia, com outro estado, com outras regiões do Brasil, e a gente tem esse conhecimento técnico e tem essa disponibilidade, e agora nasceu esse projeto, né, de que vamos partir para a parte da educação médica também. Então, é um programa de pós-graduação, está vindo por aí, estamos bolando esse programa, tá? Em breve vai ter mais novidades também sobre isso, sobre
baseado em evidências, com professores especialistas, igual nós estamos convidando outro grupo de pessoas seletas também, que tem uma experiência na saúde mental, que tem uma experiência na psiquiatria como um todo, para a gente poder contribuir um pouco na nossa região e fornecer esse conhecimento baseado em evidências.